O Salmo 121 começa com uma pergunta poderosa. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Esta pergunta não é de dúvida, mas de redirecionamento. Quando Davi escreveu estas palavras, ele estava nos ensinando que nos momentos difíceis da vida, precisamos elevar o nosso olhar acima das circunstâncias. Muitas vezes terminamos o dia olhando apenas para os problemas que enfrentamos, para as montanhas de dificuldades que parecem intransponíveis. Mas este salmo nos convida a fazer diferente, olhar para cima, para aquele que é maior que qualquer montanha em nossa vida. A resposta vem imediatamente. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que declaração formosa! O mesmo Deus que criou o universo inteiro, que colocou cada estrela no céu, que formou as montanhas e os mares, esse mesmo Deus cuida de ti pessoalmente. Ele não permitirá que o teu pé vacile. Ele é o teu guardador que não dorme. Enquanto tu descansas esta noite, Deus estará acordado velando por ti, protegendo cada área da tua vida. Esta verdade deve encher o teu coração de paz profunda antes de dormir. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado, antes do nosso descanso, elevamos os nossos olhos para ti. Assim como o salmista fez há milhares de anos, nós também perguntamos: de onde nos virá o socorro? E a resposta ecoa em nossos corações com poder renovado. O nosso socorro vem de ti, Senhor, que fizeste os céus e a terra. Não há problema grande demais para as tuas mãos. Não há situação impossível para o teu poder. Tu que criaste o universo inteiro com a tua palavra, tu que sustentas todas as coisas com o teu poder, tu és o nosso guardador fiel. Nesta noite, entregamos nas tuas mãos cada preocupação que carregamos, cada ansiedade que pesa em nosso peito, cada medo que tenta roubar a nossa paz. Senhor, tu prometeste que não permitirás que o nosso pé vacile, e nós cremos nesta promessa com todo o nosso coração. Guarda os nossos passos enquanto dormimos, prepara o caminho que trilharemos amanhã. Remove cada pedra de tropeço que o inimigo tenta colocar em nossa jornada. Senhor, a tua palavra declara que tu és o guardador, que não dormita nem dorme. Enquanto o mundo inteiro repousa, tu permaneces acordado velando por cada um dos teus filhos. Que verdade maravilhosa! Não precisamos nos preocupar com o que acontecerá durante a noite, porque tu estás no controle de todas as coisas. Pai, protege as nossas casas esta noite. Coloca os teus anjos ao redor de cada cômodo, de cada porta, de cada janela. Que nenhum mal se aproxime de nossas moradas. Que nenhuma ameaça penetre nossos lares. Guarda as nossas famílias debaixo da tua sombra protetora. Protege os nossos filhos enquanto dormem. Vigia os nossos cônjuges. Cuida dos nossos pais. Ampara os nossos irmãos. Que cada pessoa que amamos esteja cercada pela tua presença divina durante toda esta noite. Senhor, guarda também as nossas mentes de pesadelos, de insônias, de pensamentos perturbadores. Enche os nossos sonhos com a tua paz, com revelações do teu amor, com esperança renovada. Pai Celestial, tu prometeste ser a nossa sombra, a nossa direita. Assim como a sombra protege do sol escaldante, tu nos proteges de tudo aquilo que poderia nos ferir. O sol não nos ferirá de dia, nem a lua de noite, porque tu és o nosso escudo protetor. Senhor, livra-nos de todos os perigos visíveis e invisíveis que nos cercam. Há batalhas espirituais acontecendo neste exato momento, mas nós não tememos, porque sabemos que tu és maior que todas as forças das trevas. Quebra toda a maldição que foi lançada contra as nossas vidas. Anula toda palavra negativa que foi pronunciada sobre nós. Desfaz toda obra de feitiçaria ou macumba que tentam nos atingir. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, declaramos que estamos cobertos pela tua proteção divina. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nenhum dardo inflamado do maligno nos alcançará. Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro. Nesta noite, descansamos tranquilos, sabendo que estamos guardados pela tua mão poderosa. Senhor, guarda a nossa saúde durante esta noite.
Enquanto dormimos, que o nosso corpo se regenere, que as nossas células se renovem, que o nosso sistema imunológico se fortaleça. Para aqueles que estão enfrentando doenças neste momento, toca com o teu poder curador. Sara os enfermos, alivia as dores, restaura os corpos quebrantados. Pai, há pessoas que vão dormir esta noite com diagnósticos difíceis, com prognósticos desanimadores. Mas nós sabemos que Tu és o Deus do impossível. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se curaste os leprosos nos tempos bíblicos, podes curar qualquer doença hoje. Se ressuscitaste os mortos, podes dar vida nova a qualquer situação que parece sem esperança. Toca agora mesmo com o teu poder sobrenatural cada pessoa que precisa de um milagre de cura. Que esta noite seja uma noite de restauração física, emocional e espiritual para todos nós. Pai amado, protege as nossas finanças enquanto descansamos, guarda os nossos empregos, multiplica as nossas fontes de renda, abre portas de oportunidades. Para aqueles que estão desempregados, que esta noite seja a véspera de uma nova oportunidade. Para aqueles que têm negócios, protege as suas empresas, traz clientes, aumenta as vendas, prospera o trabalho das suas mãos. Senhor, ensina-nos a administrar bem aquilo que Tu nos dás, a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a ser generosos com os necessitados. Quebra toda a maldição financeira que opera contra as nossas vidas. Desfaz toda obra de bloqueio econômico. Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê todas as nossas necessidades. Confiamos que Tu suprirás tudo aquilo que precisamos, segundo as Tuas riquezas na glória. Que esta noite marquemos a virada financeira que tanto esperamos, que ao acordarmos amanhã, vejamos o início de uma nova temporada de prosperidade. Senhor, guarda os nossos relacionamentos esta noite. Protege os nossos casamentos de toda discórdia, de toda tentação, de toda influência negativa. Fortalece o amor entre os cônjuges, renova o compromisso, aviva a paixão que o tempo tentou apagar. Para aqueles que estão enfrentando crises conjugais, que esta noite seja o início da restauração. Toca o coração dos parceiros distantes, quebra as barreiras de orgulho que impedem a reconciliação. Ensina-nos a perdoar assim como Tu nos perdoas. Pai, protege também as nossas amizades verdadeiras. Guarda-nos de pessoas falsas, que se aproximam com segundas intenções, mas aproxima de nós aqueles que Tu escolheste para caminhar ao nosso lado. Cura os relacionamentos familiares quebrados, restaura a comunicação entre pais e filhos, entre irmãos que se afastaram, entre parentes que se desentenderam. Que o amor de Cristo reine em todas as nossas relações interpessoais. Pai Celestial, guarda a nossa vida espiritual durante esta noite. Protege a nossa fé de todo ataque do inimigo, fortalece a nossa comunhão contigo, aviva o nosso primeiro amor. Senhor, perdoa-nos pelos momentos em que falhamos hoje, pelas palavras duras que pronunciamos, pelos pensamentos impuros que alimentamos, pelas oportunidades de fazer o bem que desperdiçamos. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo, purifica-nos de toda injustiça, renova em nós um espírito reto, que ao despertarmos amanhã, sejamos pessoas novas, transformadas pela Tua graça, prontas para viver de maneira que Te agrade. Senhor, aumenta a nossa fé, aprofunda o nosso conhecimento da Tua palavra, intensifica o nosso desejo de oração. Que esta noite de descanso físico seja também uma noite de renovação espiritual. Enche-nos do Teu Espírito Santo enquanto dormimos. Fala conosco através de sonhos e visões. Revela-nos os Teus planos para as nossas vidas. Senhor, protege as nossas crianças esta noite de maneira especial. Guarda cada bebê que dorme em seu berço, cada criança que repousa em sua cama, cada adolescente que enfrenta os desafios desta fase. Pai, coloca os Teus anjos ao redor deles, protege-os de acidentes, de doenças, de influências negativas, de pessoas mal intencionadas. Guarda a inocência dos pequeninos, a pureza dos seus corações, a alegria dos seus espíritos. Para os pais que têm filhos rebeldes ou desviados dos Teus caminhos, renova a Tua esperança esta noite.
Tu és o Deus que restaura, que traz de volta o filho pródigo, que nunca desiste dos seus filhos. Trabalha no coração de cada jovem que se afastou da fé, toca cada adolescente que está tomando decisões erradas, alcança cada criança que está crescendo em ambientes difíceis. Que esta noite seja uma noite de proteção divina sobre todas as crianças do mundo inteiro. Pai amado, protege aqueles que trabalham durante a noite, os médicos e enfermeiros que cuidam dos enfermos, os policiais que velam pela nossa segurança, os bombeiros que estão de prontidão, os motoristas que transportam mercadorias pelas estradas. Senhor, guarda cada pessoa que não pode descansar esta noite porque está cumprindo o seu dever. Dá-lhes força, sabedoria, proteção em cada momento do seu turno de trabalho. Que não sofram acidentes, que não enfrentem situações perigosas, que possam voltar em segurança para as suas casas quando o dia amanhecer. Pai, abençoa também aqueles que não conseguem dormir esta noite por causa de preocupações, de dores, de tristezas. Consola os corações aflitos, alivia as dores físicas, acalma as mentes angustiadas. Que a tua presença seja tão real para cada pessoa insone, que mesmo sem dormir elas possam descansar no teu amor. Senhor, tu prometeste guardar a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Que promessa maravilhosa! Tu não apenas nos proteges durante a noite, mas também preparas o dia que está por vir. Guarda a nossa saída amanhã de manhã, dirige os nossos passos ao longo do dia, protege o nosso regresso ao lar. Pai, afasta de nós todo acidente de trânsito, toda violência urbana, todo perigo que poderia nos atingir nas ruas. Prepara encontros divinos para nós amanhã. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha portas que não devem ser abertas. Que cada passo que dermos seja ordenado por ti. Que cada palavra que falarmos seja inspirada pelo teu Espírito. Que cada decisão que tomarmos seja guiada pela tua sabedoria. Senhor, guarda-nos não apenas fisicamente, mas em todas as áreas das nossas vidas. Protege a nossa reputação, o nosso nome, a nossa integridade, que vivamos de tal maneira que glorifiquemos o teu nome em tudo o que fizermos. Pai Celestial, protege os nossos sonhos e projetos enquanto descansamos. Há planos que tu colocaste em nossos corações, visões que nos deste, propósitos que precisamos cumprir. Senhor, não permitas que o inimigo roube os sonhos que tu plantaste em nós. Guarda cada ideia criativa, cada projeto empreendedor, cada ministério que está nascendo. Dá-nos estratégias divinas enquanto dormimos. Revela-nos os passos que devemos dar. Mostra-nos as pessoas com quem devemos nos conectar. Pai, sabemos que tu tens planos de paz e não de mal para as nossas vidas, planos de nos dar esperança e um futuro. Confiamos que tu estás trabalhando em nosso favor mesmo enquanto descansamos. Remove cada obstáculo que está impedindo a realização dos nossos sonhos. Derruba cada barreira que se levanta contra os teus propósitos. Que ao acordarmos amanhã, tenhamos clareza renovada sobre o caminho que devemos seguir. Senhor, protege a nossa mente de toda ansiedade e preocupação durante esta noite. Quantas vezes ficamos acordados na cama, remoendo problemas, antecipando tragédias que nunca acontecerão, angustiados com situações que ainda nem existem. Pai, ensina-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. A tua palavra nos diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois cada dia tem as suas próprias dificuldades. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, substitui os pensamentos de medo por pensamentos de fé, as preocupações por orações, a ansiedade pela tua paz, que excede todo entendimento. Guarda a nossa mente contra a depressão, contra pensamentos suicidas, contra a desesperança. Enche-nos de esperança renovada, de alegria sobrenatural, de paz que só tu podes dar. Que esta noite seja uma noite de descanso mental verdadeiro. Pai amado, protege os nossos lares de toda invasão espiritual. Assim como pedimos que guardes as nossas casas fisicamente, pedimos também que as protejas espiritualmente.
Quebra toda obra de feitiçaria que foi enviada contra as nossas residências. Anula todo o trabalho de magia que foi feito para destruir as nossas famílias. Desfaz toda a maldição que foi colocada na porta das nossas casas. Senhor, coloca um cerco de fogo ao redor de cada lar, que nenhum demônio possa penetrar, que nenhuma força maligna possa entrar. Consagra cada cômodo da nossa casa para a Tua glória, que a Tua presença habite em cada espaço. Pai, que os nossos lares sejam lugares de paz, de amor, de alegria, de comunhão com Deus. Que sejam refúgios seguros num mundo caótico, oásis de tranquilidade numa sociedade violenta. Abençoa cada objeto dentro das nossas casas, purifica tudo aquilo que precisa ser purificado. Senhor, guarda os nossos olhos durante o sono. Protege a nossa visão física, fortalece os nossos olhos, previne doenças oculares. Mas guarda também a nossa visão espiritual, Pai. Abre os nossos olhos para vermos as Tuas maravilhas, para enxergarmos as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho, para percebermos as armadilhas do inimigo. Que tenhamos discernimento espiritual aguçado, que possamos distinguir entre o que vem de Ti e o que vem do maligno. Senhor, fecha os nossos olhos para aquilo que não devemos ver, para as tentações visuais que tentam nos seduzir, para as imagens impuras que querem contaminar a nossa mente. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que ao acordarmos amanhã, vejamos o mundo com olhos renovados, enxergando as possibilidades onde outros veem impossibilidades. Pai Celestial, protege os nossos ouvidos enquanto dormimos, guarda a nossa audição física, previne problemas de saúde relacionados aos ouvidos, mas guarda também os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, para percebermos os Teus sussurros, para entendermos as Tuas direções. Fecha os nossos ouvidos para as vozes negativas que tentam nos desanimar, para as palavras de dúvida que querem minar a nossa fé, para as críticas destrutivas que tentam nos ferir. Senhor, ensina-nos a discernir a Tua voz em meio a tantas vozes que competem pela nossa atenção. Que possamos dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Pai, coloca as Tuas palavras em nossos ouvidos durante o sono. Fala conosco através de sonhos. Revela-nos os Teus segredos. Que ao acordarmos, tenhamos ouvido exatamente aquilo que precisávamos ouvir para enfrentar o novo dia. Senhor, guarda a nossa boca e as nossas palavras. Protege as nossas cordas vocais, a nossa garganta, a nossa capacidade de comunicação. Mas guarda especialmente as palavras que sairão da nossa boca amanhã, Pai. Coloca um vigia à porta dos nossos lábios, que não falemos aquilo que não devemos falar. Ajuda-nos a abençoar e não amaldiçoar, a edificar e não destruir, a encorajar e não desanimar. Senhor, perdoa-nos pelas palavras duras que dissemos hoje, pelas respostas ásperas que demos, pelas críticas que fizemos. Purifica a nossa língua, santifica a nossa comunicação. Que amanhã as nossas palavras sejam como favos de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Que possamos falar palavras de vida, de fé, de esperança. Ajuda-nos a usar a nossa voz para declarar as Tuas promessas, para proclamar a Tua bondade, para testificar dos Teus milagres. Pai amado, protege o nosso coração enquanto descansamos. Guarda o nosso coração físico, fortalece este órgão vital, regula os batimentos cardíacos, mantém a pressão arterial saudável, mas guarda especialmente o nosso coração emocional e espiritual, Senhor. A Tua palavra nos diz para guardarmos o nosso coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, cura as feridas emocionais que carregamos, restaura os corações partidos, consola os espíritos abatidos. Liberta-nos de mágoas antigas, de ressentimentos que nos aprisionam, de amargura que nos envenena. Enche o nosso coração do Teu amor, da Tua paz, da Tua alegria. Que ao acordarmos amanhã, tenhamos um coração renovado, pronto para amar novamente, pronto para perdoar, pronto para recomeçar. Senhor, não permitas que o nosso coração se endureça com as decepções da vida,
mantém-nos sempre sensível à tua voz. Senhor, protege as nossas mãos e os nossos pés durante esta noite. Guarda os nossos membros de acidentes, de lesões, de doenças. Mas guarda também as obras das nossas mãos e os caminhos dos nossos pés, Pai. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Prospera tudo aquilo que as nossas mãos tocarem. Que as nossas mãos sejam instrumentos de bênção, de cura, de provisão. Dirige os nossos pés pelos caminhos da justiça. Afasta-nos das veredas do mal. Guarda-nos de trilhar por lugares perigosos. Senhor, que os nossos pés sejam como os pés daqueles que anunciam boas novas, que levam o Evangelho, que caminham nos propósitos divinos. Fortalece os nossos joelhos para a oração. Firma os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Que amanhã possamos caminhar com confiança, sabendo que cada passo é ordenado por Ti. Pai Celestial, protege a nossa identidade em Cristo durante esta noite. Guarda-nos de esquecer quem somos em Ti, de duvidar do nosso valor, de questionar o nosso propósito. Senhor, somos Teus filhos amados, criados à Tua imagem e semelhança, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nenhuma circunstância pode mudar esta verdade, nenhuma falha pode anular esta realidade. Pai, fortalece a nossa identidade espiritual. Ajuda-nos a viver de acordo com quem Tu dizes que somos. Não somos definidos pelos nossos erros do passado, pelas opiniões dos outros, pelas limitações humanas. Somos definidos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu chamado sobre as nossas vidas. Senhor, que ao acordarmos amanhã lembremos que somos mais que vencedores, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que somos sal da terra e luz do mundo. Senhor, protege os nossos tesouros e as nossas heranças espirituais. Guarda as promessas que Tu nos fizeste, as profecias que recebemos, as revelações que tivemos. Não permitas que o inimigo roube aquilo que Tu nos deste, que a dúvida mine a nossa fé nas Tuas palavras, que o tempo nos faça esquecer das Tuas promessas. Pai, há heranças espirituais que precisam ser preservadas e passadas para a próxima geração. Ajuda-nos a ser fiéis guardiões daquilo que Tu nos confiaste. Senhor, protege também as nossas conquistas espirituais, os territórios que tomamos do inimigo, as vitórias que alcançamos pela fé. Que não percamos terreno, que não retrocedamos, que continuemos avançando no Teu reino. Guarda cada semente que plantamos, cada investimento que fizemos no reino de Deus, cada ato de obediência que praticamos. Que tudo isso produza frutos abundantes na nossa vida e na vida de muitos outros. Pai amado, protege a nossa esperança durante esta noite. Num mundo cheio de más notícias, de tragédias, de desesperança, ajuda-nos a manter viva a chama da esperança em Ti. Senhor, Tu és a nossa esperança viva, a âncora da nossa alma, a certeza das coisas que esperamos. Não permitas que as circunstâncias abalem a nossa confiança em Ti, que os atrasos nos façam duvidar dos Teus planos, que as dificuldades nos levem ao desespero. Pai, renova a nossa esperança enquanto dormimos, fortalece a nossa fé nas Tuas promessas, aumenta a nossa expectativa de dias melhores. Que ao acordarmos amanhã, tenhamos esperança renovada, fé inabalável, confiança absoluta de que Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, que a nossa esperança em Ti seja um testemunho para outros que perderam a esperança, que a nossa fé inspire outros a crerem novamente, que a nossa confiança em Ti atraia outros para o Teu reino. Senhor, protege os nossos ministérios e chamados durante esta noite, para aqueles que Tu chamaste para pregar, para ensinar, para liderar, para servir. Guarda o propósito divino sobre as suas vidas. Não permitas que o cansaço os faça desistir, que as críticas os desanimem, que as dificuldades os desviem do caminho. Pai, fortalece cada pastor, cada líder, cada missionário, cada obreiro que está servindo no Teu reino. Dá-lhe sabedoria para liderar, graça para pastorear, unção para ministrar, poder para pregar. Senhor, protege-os de burnout espiritual, de desânimo ministerial, de tentações que podem destruir o seu ministério. Renova o chamado sobre as suas vidas.
reacende a paixão pelas almas, restaura a alegria de servir. Pai, levanta mais obreiros para a tua seara, chama mais pessoas para o ministério, unge mais servos para a tua obra. Que esta noite seja uma noite de renovação ministerial para todos aqueles que servem no teu reino. Pai Celestial, protege as nossas igrejas durante esta noite. Guarda cada congregação, cada comunidade de fé, cada grupo de crentes que se reúne em teu nome. Senhor, protege as igrejas de divisões, de heresias, de escândalos, de tudo aquilo que pode manchar o testemunho cristão. Traz unidade ao corpo de Cristo, quebra as barreiras denominacionais que nos separam. Ajuda-nos a focar no que nos une e não no que nos divide. Pai, aviva a tua igreja, desperta os crentes adormecidos, restaura o primeiro amor, reacende o fogo do Espírito Santo. Que as igrejas sejam faróis de luz num mundo em trevas, hospitais espirituais para os feridos, casas de oração para todas as nações. Senhor, protege os templos físicos onde nos reunimos, mas protege especialmente o templo vivo, que é o corpo de Cristo. Que a igreja seja verdadeiramente a noiva preparada para o noivo que em breve virá. Senhor, protege a nossa nação durante esta noite. Guarda o nosso país, o nosso povo, a nossa terra. Pai, coloca governantes sábios e tementes a Ti em posições de liderança. Remove os corruptos, afasta os ímpios. Levanta homens e mulheres de integridade. Senhor, traz justiça para a nossa nação, paz para as nossas cidades, prosperidade para o nosso povo. Quebra as estruturas de injustiça social, derruba os sistemas de corrupção, desfaz as redes de criminalidade. Pai, protege o nosso país de guerras, de terrorismo, de catástrofes naturais, de pandemias. Derrama o Teu Espírito sobre a nossa terra. Traz um grande avivamento espiritual. Salva milhões de almas. Senhor, que o nosso país seja uma nação que Te honra, que obedece aos Teus mandamentos, que vive segundo os Teus princípios. Abençoa o Brasil e todas as nações da terra com a Tua paz. Pai amado, protege os perseguidos por causa da fé durante esta noite. Há irmãos e irmãs ao redor do mundo que sofrem violência, prisão, tortura, até mesmo morte por causa do nome de Jesus. Senhor, conforta-os neste momento, fortalece-os na tribulação, sustenta-os na perseguição. Dá-lhes coragem para permanecerem firmes na fé, graça para perdoarem os seus perseguidores, paz sobrenatural em meio ao sofrimento. Pai, intervém nas situações de perseguição. Liberta os presos injustamente. Protege os que estão em perigo. Provê refúgio para os que precisam fugir. Senhor, toca o coração dos perseguidores. Converte-os assim, como converteste Saulo de Tarso. Transforma inimigos da fé em defensores do Evangelho. Que o testemunho dos mártires seja semente que produza uma grande colheita de almas. Não permitas que esqueçamos dos nossos irmãos perseguidos enquanto vivemos em liberdade religiosa. Senhor, protege os missionários que estão em campos difíceis durante esta noite. Guarda aqueles que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares remotos, a tribos isoladas, a nações fechadas ao cristianismo. Pai, provê todas as necessidades deles. Protege-os de doenças tropicais. Guarda-os de animais perigosos. Livra-os de situações de risco. Senhor, dá-lhes sabedoria para contextualizar o Evangelho sem comprometer a verdade. Graça para aprender novas línguas e culturas, amor genuíno pelas pessoas que estão alcançando. Pai, abençoa as suas famílias que muitas vezes ficam em outros países. Protege os seus filhos, que crescem em ambientes missionários. Sustenta os seus casamentos em meio aos desafios do campo. Senhor, levanta mais missionários. Envia mais obreiros, alcança mais povos não alcançados. Que o Evangelho chegue até aos confins da terra, que toda tribo, língua e nação ouça as boas novas de salvação. Pai Celestial, protege os novos convertidos durante esta noite. Há pessoas que hoje entregaram as suas vidas a Jesus, que tomaram a decisão mais importante que alguém pode tomar. Senhor, guarda estas almas preciosas. Protege-as dos ataques do inimigo que quer roubar a semente que foi plantada. Fortalece a fé dos recém-convertidos. Ajuda-os a crescer espiritualmente.
Conecta-os com uma igreja saudável, onde possam ser discipulados. Pai, liberta-os dos vícios do passado, cura as feridas emocionais, restaura as áreas quebradas das suas vidas. Senhor, dá-lhes fome da Tua palavra, sede de oração, desejo de comunhão com outros crentes. Protege-os de falsas doutrinas, de lobos disfarçados de ovelhas, de tudo aquilo que pode desviá-los do caminho. Que estes novos irmãos e irmãs cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, tornando-se discípulos maduros e frutíferos. Senhor, protege os que estão prestes a desistir da fé durante esta noite. Há pessoas que estão no limite, cansadas de lutar, tentadas a abandonar tudo. Pai, não permitas que ninguém se perca, que nenhuma ovelha saia do rebanho, que nenhum filho se afaste da casa do Pai. Senhor, intervém de maneira sobrenatural na vida destas pessoas, mostra-lhes sinais da Tua presença, renova a esperança nos seus corações. Manda alguém com uma palavra de encorajamento, com um abraço de amor, com um gesto de bondade. Pai, lembra-os de tudo aquilo que Tu já fizeste por eles, das batalhas que Tu já os ajudaste a vencer, dos milagres que Tu já operaste nas suas vidas. Senhor, não permitas que o inimigo vença, que o desânimo prevaleça, que a desistência triunfe. Restaura a alegria da salvação, reacende a chama da fé, renova o compromisso com o Evangelho, que ninguém que ouve esta oração desista da fé. Pai amado, protege os órfãos e as viúvas durante esta noite. A Tua palavra diz que Tu és Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Senhor, cuida especialmente daqueles que não têm quem cuide deles. Protege os vulneráveis, defende os indefesos. Pai, provê para as necessidades das viúvas. Consola o coração das que perderam os seus maridos, dá-lhes força para continuar. Senhor, protege as crianças órfãs. Coloca famílias amorosas para adotá-las. Levanta pessoas para serem pais e mães para os que não têm. Pai, que a igreja seja verdadeiramente uma família para os órfãos e viúvas, que os crentes pratiquem a religião pura e sem mácula que Tu defines na Tua palavra. Senhor, abençoa os orfanatos, as casas de acolhimento, as instituições que cuidam de crianças abandonadas. Toca o coração de pessoas para apoiarem estas obras, para serem voluntárias, para fazerem diferença na vida destas crianças. Senhor, protege os idosos durante esta noite. Guarda os nossos avós, os nossos pais já idosos, todos aqueles que chegaram à terceira idade. Pai, dá-lhes saúde para desfrutarem desta fase da vida, lucidez mental para manterem a dignidade, alegria para viverem plenamente. Senhor, protege-os de quedas, de doenças degenerativas, de solidão, de abandono. Toca o coração dos filhos, para honrarem os seus pais idosos, para cuidarem deles com amor e paciência, para valorizarem a sabedoria que eles têm. Pai, que os idosos sejam respeitados na sociedade, que não sejam descartados como se não tivessem mais valor. Senhor, usa os idosos cristãos para abençoarem as novas gerações, para transmitirem a fé, para contarem os testemunhos das Tuas maravilhas. Que esta noite seja uma noite de descanso profundo para todos os idosos, que acordem amanhã com forças renovadas e alegria no coração. Pai Celestial, protege o meio ambiente que Tu criaste durante esta noite. Senhor, perdoa-nos pela maneira como temos maltratado a Tua criação, pela poluição que causamos, pela destruição que provocamos. Pai, ajuda-nos a ser bons mordomos da terra que Tu nos confiaste, a cuidarmos dos recursos naturais, a preservarmos a biodiversidade. Senhor, intervém nas situações de desmatamento desenfreado, de poluição dos oceanos, de extinção de espécies. Toca o coração dos líderes mundiais para tomarem decisões sábias em relação ao meio ambiente, para priorizarem a sustentabilidade, para pensarem nas gerações futuras. Pai, que possamos desfrutar da beleza da Tua criação, que os nossos filhos e netos também possam ver as maravilhas que Tu fizeste. Senhor, protege os animais que Tu criaste, guarda as florestas, os rios, os mares, que toda a criação continue louvando o Teu nome. Senhor,
protege a segunda vinda de Cristo durante esta noite. Pai, sabemos que Jesus voltará, que em breve ouviremos o som da trombeta, que em um piscar de olhos seremos transformados. Senhor, ajuda-nos a viver cada dia como se fosse o último, a estar sempre preparados para o teu retorno, a vigiar e orar constantemente. Pai, acelera a volta de Jesus, mas ao mesmo tempo dá-nos mais tempo para alcançarmos os perdidos, para cumprirmos a grande comissão, para prepararmos o caminho do Senhor. Senhor, que sejamos encontrados fiéis quando tu voltares, que estejamos ocupados na tua obra, que tenhamos as nossas lâmpadas acesas. Pai, protege a esperança da igreja na segunda vinda. Não permitas que nos tornemos negligentes, que percamos o senso de urgência, que nos acomodemos neste mundo, que possamos dizer com o apóstolo João: Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor, vem. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai amado, chegamos ao final desta oração poderosa baseada no Salmo 121, e o nosso coração transborda de gratidão. Obrigado por seres o nosso guardador fiel, por velares por nós enquanto dormimos, por nunca dormitares nem cochilares. Obrigado por cada promessa de proteção que está na tua palavra, por cada garantia de cuidado divino que tu nos dás. Senhor, obrigado por nos permitires encerrar este dia na tua presença, por podermos entregar nas tuas mãos cada preocupação, cada medo, cada ansiedade. Que esta noite seja verdadeiramente uma noite de descanso profundo, de restauração completa, de renovação total. Que ao acordarmos amanhã, sintamos que fomos guardados pelo melhor guardador que existe, protegidos pelo mais poderoso protetor, amados pelo mais amoroso Pai. Obrigado porque tu és fiel, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque o teu amor nunca falha. Descansamos tranquilos sabendo que estamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto oravas, eu te convido a escrever Amém nos comentários. Compartilha este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de proteção e cuidado divino esta noite. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho, alguém que está passando por dificuldades. Não guarde esta bênção só para ti. Espalhe esperança por onde passares. Inscreve-te neste canal para receberes mais orações poderosas, mais mensagens que edificarão a tua fé, mais conteúdo que te aproximará de Deus. Ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo novo. E agora vai em paz. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Que esta noite seja a melhor noite da tua vida, cheia da presença de Deus, envolvida pelo seu amor, protegida pelo seu poder. Dorme tranquilo, porque o guardador de Israel não dormita nem dorme, e ele está velando por ti neste exato momento. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente.